Salve nação, saudações rubro-negras! Vou trazer aqui para vocês um corte da ESPN Brasil do programa F360 com as prováveis escalações do Mengão, Flamengo e Central Córdoba hoje às 9h30 da noite lá na Argentina, galera. Jogaço, hein? É jogo decisivo. Flamengo precisa vencer ou vencer de qualquer jeito esse jogo, senão se complica na competição. Eu acredito na vitória do Mengão. Comente aqui o que você acha desse jogo. O que você espera do Flamengo Essa hoje, ruim para galera? o torcedor rubro-negro, vitória do Central Córdoba. Hoje o jogo é lá na casa deles, na Argentina. E todos nós aqui vamos dar o nosso palpite. Um jogo importantíssimo para o futuro do Flamengo, para as pretensões rubro-negras na Libertadores da América. E vamos perguntar para a Mari se ela gostaria de abrir o palpite artilheiro ou prefere esperar e ficar para depois ou para a última, talvez, Mari? Posso abrir? Então, a Mari já mostrou, como sempre, que tem personalidade, que não tem medo de fator casa, de nada disso. Mari Pereira vai soltar o palpite dela. Confio no Felipe Luiz, 2-0 Flamengo. Perfeito. Confia no professor Felipe Luiz, Também 2-0 confio. Flamengo. Professor Celso Zelt. Só para não ficar igual a Mari, 2-1. Flamengo devolve. 2-1, Flamengo devolve. Capitão América, conhece bem o futebol sul-americano, conhece muitos times argentinos, tem com certeza todos os pormenores do Central Córdoba, sabe as dificuldades que o Flamengo terá pela frente e eu tenho quase certeza. O palpite dele será diferente do da Mari e do professor Celso. Não me venha com empate. Eu adoro quando você fala que sabe qual é o meu palpite. Te conheço. Eu sei que você vai dar o palpite, vai ser esse, vai ser aquele e tal. O Central Córdoba foi eliminado no Campeonato Argentino, não se classificou para o mata-mata, né? Então está mais focado ainda na Libertadores. Entraram 16 times no mata-mata, ele não entrou entre os 16 melhores. Tinha chance até ali a última rodada, mas no último jogo poupou o time titular. Se ele vencesse esse jogo, ele estaria classificado. Mas ele perdeu para o Banfield, 3-1, com os reservas. Porque está focado no jogo. Titulares descansadinhos para enfrentar o Flamengo. E tem dois jogadores que eu gosto muito nesse time. São os dois pontinhas. Perechô, que fala assim, Perechô é o que joga pela direita, um baixinho, ele é jogador emprestado pelo Argentino Júnior. E do outro lado, o Luiz Angulo, o colombiano. Jogadores amplos de velocidade, mas de boa qualidade técnica. E normalmente o Heredia, que joga no comando do ataque, é bom jogador também. Esses jogadores podem complicar o Flamengo. Você disse que sabe que o meu palpite vai ser diferente, mas você quer me censurar. Que isso? Ou Você está taxando aqui uma censura. induzir. Não, aqui é democracia, Ele já amigo. limitou seu palpite, que ele falou, tenho certeza que não será igual ao do Mário, não será igual ao da Mari, não será igual ao Eu do professor e não desconfio. pode empate. Sobrou o quê, então? Ele quer que eu vote na vitória Goleada do Central Córdoba. do Mas não, o meu palpite é empate sim, 1-1. E mureteiro? Mureteiro é brincadeira, hein? Tá com medo? Tô com medo nenhum. Pode falar o que você pensa aí. Ué, tô falando o que eu penso. É empate 1-1. Aqui ninguém foi muito ousadinho. O senhor usaria uma ousadia? Sim. Ah? O meu palpite é 2-0 Central Córdoba no primeiro tempo. Ui, Quê? Quê? Olha a cara de cada um. Não ouvi isso. vai ter a virada. Virada rubro-negra. Meu Mari. 3-2 Flamengo é o meu palpite. Ah, Quê? Nossa. Seria roteiro de filme isso, né? Storytelling. De virada. virada fora. Épica. Épica, hein? Flamengo não se entrega. 2-0 no Boa primeiro essa. tempo. 3-2. 3-2. Virada do Flamengo com gol aos 48 do segundo tempo. Ó, Gostou Nossa. dos detalhes? É emocionante. Roteiro de filme. 3-2. bom. Então, tá Você aqui, viu ó. isso aonde? Na bola de cristal, Abel? É só um palpite. Isso aí é jogo de Libertadores com cara de Champions League. Esse foi o palpite artilheiro de hoje. Artilheiro. Foi o palpite artilheiro de hoje. Artilheiro, né? Este segmento Provável Flamengo para enfrentar o Central Córdoba.
né? Aí vocês vão perguntar, o Abel tá louco? Como que o Flamengo vai fazer 3 gols fora de casa? Olha lá quem é o centroavante, Pedro. Jogador pra isso. Arrascaeta, melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Gerson, o Adílio dos tempos modernos. Artilheiro do brasileiro, não, acho que é isso. Sim. Bruno Henrique, Pulgar, De La Cruz, Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Danilo como opção e Felipe Luiz. Mas do outro lado tem um adversário que ganhou do Flamengo no Maracanã e que tem um destaque que vai aparecer agora na tela do Futebol 360. O destaque do Central Córdoba, será que é um daqueles dois que o Eugênio falou? Um era o Angulo e o outro era o... nenhum dos dois. O outro era não sei o que, show. Perechô. Eu falei também do Heredia, que é o centroavante. Isso. 18 jogos, 17 como titular, 6 gols. 6 gols em 18 jogos? Não vai Se assustar. não me engano, ele fez o gol de pênalti no Maracanã. Primeiro, né? Abriu o placar. Tá aí, ó. Embaixo. Abriu o placar, exatamente. É que essa última linha a gente nunca olha. Eu também falando aqui. Professor, o que você achou da escalação rubro-negra? Eu achei que esse é um time que fortíssimo. tem zagueiros com jeito de meias, meias com jeito de ataque. Boa, hoje tem Flamengo na Libertadores, hein? É um jogo complicado contra o Central Córdoba, lá na Argentina. Você vai ver ao vivo na Globo depois de vale e tudo. A situação do Flamengo no grupo não é das melhores, está em 3º lugar. Agora tem uma notícia boa, o Flamengo tem ido bem lá na Argentina. Nos últimos 7 jogos lá, foram 3 vitórias e 4 empates. São quase 8 anos sem perder, invicto desde 2017. Clima hoje lá contra o Córdoba vai ser de revanche, né? Porque eles ganharam do Flamengo no Maracanã. Mãos na cabeça e queixo caído. O capitão do Central Córdoba vai ficar eternizado assim. Reação instintiva do Florentino após o 2º gol do time argentino contra o Flamengo no Maracanã. Acho que nem mais um pessimista rubro-negro deste país podia supor um 2-0 adverso no primeiro tempo no Maracanã. Ele não acreditou no que fez. A imagem diz muito sobre o feito. Por isso eu escolhi. Ela é icônica. Ángel Taboada é o artista responsável pela pintura de um dos momentos mais importantes nos 105 anos de história do Central Córdoba. Ele é amigo do Bruno, filho da dona Sara, a dona dessa casa, desse muro. Meu filho viajou para o Rio para ver o jogo. E depois da vitória, ele chorava tanto que mal conseguia falar comigo no telefone. Foi uma emoção para todos. É uma emoção para todos. A lenda do Maracanaço já tomou conta de Santiago del Estero. Eu juguei a copa no Maracanã, para Rio nos fuimos de fiesta, todo el mundo sabe lo que é Central. Quer dizer que a torcida do Central Córdoba já fez música pro Flamengo, pintou um mural para celebrar o 2-1 Maracanaço? Mas a torcida do Flamengo também apareceu por aqui, viu? E quando o time chegou, no início da noite de terça-feira, foi essa maior paixão, vamos Flamengo! Santa Cruz, Buenos Aires, estava na casa do meu amigo Rian. De lá, já tá falando mais espanhol do que português. Portunhol, né? Brasileiro. Carioca dá um jeito, irmão. O importante é comprar o Flamengo, irmão. Não tem essa. No caso deles, acompanhar significa ter o privilégio de chegar perto. Tira foto com os principais jogadores do Flamengo. Do Alexandro ao Gerson. Passando pelo Pedro, esses 3 devem ser titulares no time que entra em campo logo mais. O provável Flamengo tem Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta no meio, Bruno Henrique e Pedro no ataque. Time com potencial para dar o troco do Maracanazo. Boa sorte pro Flamengo hoje, ó. Depois da exclusão do León do México, a FIFA anunciou que o Los Angeles FC e o América do México vão disputar essa vaga restante aí no grupo do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Vai ser em jogo único, a data ninguém sabe ainda. E vai ter muito torcedor do Flamengo torcendo pro Los Angeles, né? Tudo para fugir desse fantasma aí do América do México. Lembra do Cabanhas na Libertadores lá de 2008? O cara já se aposentou e tudo, mas ainda dá calafrio no torcedor rubro-negro. Agora é o seguinte, Copa Sul-Americana, Vasco pega o Puerto Cabello lá na Venezuela. Vasco está em 2º, só o primeiro vai direto para as oitavas, né? Quando o assunto é Sul-Americana. Deixa eu conversar com o Juliano Lima. Como é que vai esse Vasco para esse jogo hoje, Juliano? Tudo bem, Escobar? Um abraço para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. O Vasco vem com mudanças para esse jogo.
Verratti e Felipe Coutinho foram poupados contra o Palmeiras na última rodada do Campeonato Brasileiro, volta ao time titular. Na defesa, o Luiz Gustavo deve ser titular, isso porque o Lucas Freitas se machucou contra o Palmeiras, então fica de fora. Então o Lucas Freitas deve formar essa defesa com o João Vitor. Vamos falar do provável Vasco pro jogo de logo mais, que vem com o Léo Jardim, o Paulo Henrique, o João Vitor, o Luiz Gustavo e o Lucas Piton, Matheus Carvalho, Hugo Moura, Felipe Coutinho, Ryan, Nuno Moreira e Verratti. O Vasco está na segunda posição do Grupo G da Copa Sul-Americana, 3 pontos a menos que o Lanús da Argentina e precisa da liderança para se classificar de forma direta na competição. Sob o novo treinador, Fernando Diniz, o Vasco pretende anunciar até domingo, Escobar. Leo Juliano Lima, se tem notícia, ele tá em cima. Um abraço para você, querido. Fluminense joga amanhã pela Copa Sul-Americana contra o GV San José da Bolívia. Fluminense deve ir, inclusive, com time reserva para encarar lá a altitude de La Paz. E sobre a Copa do Mundo de Clubes, o Tour da Taça continua. Agora é a vez do Fluminense receber a taça. Fluminense que estreia contra o Borussia Dortmund da Alemanha, dia 17 de junho. O Bruno Cortes é que fala pra gente como é que tá o rolê dessa cobiçada taça. Fala, Escobar, boa tarde a todos. Termina com o Fluminense, o tour carioca da taça da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Nós estamos aqui na sede social do Fluminense, em Laranjeiras. A taça já foi exposta no campo, estava muito quente, foi retirada rapidinho. Já foi para o Salão Nobre e fica no Salão Nobre aqui do Fluminense até às 8 da noite. Mais cedo, o Fluminense levou a taça para o Cristo Redentor. E lá a taça ficou aos pés de um dos pontos mais famosos e turísticos da cidade do Rio e do mundo também, né? Amanhã, o Fluminense leva a taça para o Maracanã e para o Pão de Açúcar, outros 2 pontos turísticos super famosos aqui do Rio de Janeiro. A taça já passou pelas mãos de Botafogo e Flamengo, os 2 outros representantes cariocas na competição. Na sexta-feira vai para São Paulo, onde vai ser exposta pelo Palmeiras, que é o 4º representante brasileiro na Copa do Mundo. O tour continua por cidades do México e Estados Unidos e termina em Miami, onde começa a Copa do Mundo no dia 14 de junho. Beleza, Escobar? Um abraço. Valeu, outro abraço pra você, Brunão. Agora a gente vai ver gols dos brasileiros na Libertadores, gente. Primeiro, São Paulo foi lá em Lima, no Peru, enfrentar o Aliança. E quem brilhou foi André Silva. Esse chute aí, meu camarada, lá no cantinho, ó, 1-0 São Paulo. Depois o André Silva faz o segundo também. São Paulo 2-0 em cima do Aliança, em Lima. E agora em Fortaleza, Fortaleza sacudiu o Colo-Colo. Primeiro, Breno Lopes, ó, 1-0 Fortaleza. Chute meio improvável, né? Ó, o Marinho foi levando, ninguém chegou. Tava fácil, né, Marinho? Então chuta, 2-0. Agora, olha essa atrapalhada do goleiro Cortez, do Colo-Colo. A bola fica ali pingando, aí o goleirão esperto vai sair na bola. Ele é encoberto pelo Kiko. Davinho, fez 3-0 Fortaleza. E depois o Lucero deixou dele 4 pro Fortaleza, 0 pro Colo-Colo. O Flamengo está interessado na contratação de João Félix para a disputa do Super Mundial de Clubes, que tem início agendado para junho deste ano. Com isso, o Chelsea está disposto a negociar o atacante português com o time rubro-negro, mas sob 2 condições. De acordo com o jornalista inglês Ben Jacobs, o Chelsea sabe que o Milan Ita não tentará um novo empréstimo. Assim, o clube inglês aceitaria emprestar João Félix ao Flamengo novamente, mas sob condições específicas. Além disso, a equipe da Premier League também está disposta a vender o jogador em definitivo, mas sem reduzir o preço, já que não pretende ter prejuízo contábil ao término do ano. Disputa por João Félix. Apesar de o Milan não ter interesse em contar com o atacante português nos próximos anos, o Flamengo terá concorrência em um possível acordo. Isso porque o Benfica, por clube que revelou o jogador, também está disposto a fazer uma proposta. Vale mencionar que o time português também está classificado para o Super Mundial de Clubes. João Félix recebe 19,9 milhões de euros, 128,14 milhões de reais na cotação atual por ano. Atualmente, o atacante português tem vencimento mensal de aproximadamente 10,5 milhões de reais, junto ao Chelsea, clube que o contratou em junho do ano passado. Portanto, para qualquer possível acordo, o jogador teria que reduzir drasticamente o salário. Mundial de Clubes. O Flamengo está na mesma chave do Chelsea no Super Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.
As equipes ocupam o grupo D e irão se enfrentar no dia 20 de junho, às 15 horas, horário de Brasília, no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, em confronto válido pela segunda rodada. Na tentativa de reencontrar o caminho das vitórias na Copa Libertadores da América, o Flamengo se prepara para enfrentar o Central Córdoba ARG nesta quarta-feira, 07, às 21h30, horário de Brasília, no Estádio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero, com a responsabilidade de conduzir a equipe à recuperação no torneio continental. Felipe Luiz pode surpreender ao lançar uma nova dupla de ataque na formação titular, sem contar com Everton Cebolinha, que está fora por conta de lesão entre panturrilha e tornozelo, e sem o equatoriano Gonzalo Plata, que sofre com um edema ósseo no joelho. O treinador analisa a possibilidade de escalar Bruno Henrique ao lado de Pedro. Segundo apurações do Coluna do Fla, a formação foi testada no treino coletivo dessa terça-feira, 06. Nesse cenário, Bruno Henrique voltaria a atuar mais aberto, como ponta ou segundo atacante, posição em que se destacou em temporadas anteriores. No entanto, outra alternativa cogitada pela comissão técnica é a entrada de Michael, apesar da fase instável do jogador nesta temporada. No entanto, além do setor ofensivo, o sistema defensivo também pode sofrer alteração. A tendência é que Danilo seja o escolhido para ocupar a vaga de Léo Pereira, compondo o setor ao lado de Léo Ortiz. Portanto, a escalação mais provável da time do Felipe Luiz conta com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Danilo, Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Johnson, Bruno Henrique ou Michael e Pedro. Nesta segunda-feira, 05, Arrascaeta postou o seguinte no X, antigo Twitter: o melhor está por vir. O meio-campista, assim, quis tranquilizar a torcida do Flamengo após a derrota para o Cruzeiro, que fez o clube cair para segundo lugar no Brasileirão. Situação no Brasileirão. Agora, o Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro após 7 rodadas disputadas. O time paulista venceu o Vasco por 1-0 e chegou aos 16 pontos. O Flamengo, no entanto, caiu para a segunda posição e está com 14. Ou seja, o mais querido não está distante para o clube de São Paulo. O Flamengo, agora, foca as atenções para o duelo com o Central Córdoba ARG pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. No momento, o mais querido está na terceira posição na tabela de classificação, com 4 pontos. Já o time argentino está em primeiro, com 7.